Falar aqui. Eu falei então, ou aliás, eu estava falando do capítulo 6 de Deuteronômio, vamos continuar nele, tá? O verso de número 7, eu acho muito interessante, lembrando ainda que a gente está tratando desse bloco, né, do livro, do capítulo 5 ao 30, que são as leis de Deus, tá? Para o povo sempre se lembrar das leis de Deus, porque isso... A não lembrança geraria ingratidão, né? Consequentemente, não amariam a Deus. É por isso que aqui está, olha, ame o teu Deus de todo o teu coração. Como que se ama a Deus de todo o teu coração? Obedecendo, simples. Jesus disse lá no Evangelho de João, aquele que me ama, ele guarda as minhas palavras, ou seja, ele obedece as minhas palavras, ele ouve as minhas palavras, né? Então não tem como dizer que ama a Deus e não o obedece, que o amor a Deus é a obediência. A desobediência é a declaração de que não ama a Deus. Vamos lá, verso 7. E as intimarás, ou seja, as palavras. E as intimarás a teus filhos. Olha que coisa interessante. Deveriam ser incutidos na mente dos filhos. Alguma versão vai estar, ao invés de intimar, inculcar. Como que está mais aí? Se tem alguma diferença? Inculcarás, né? Inculcarás a teus filhos, intimarás os teus filhos. Eu gosto dessas duas expressões. Porque uma fala de tornar a palavra aos filhos íntima, né? Conhecida. Olha que coisa interessante. Então o nosso dever, se a gente quer prolongar a nossa descendência, se a gente quer de fato obedecer a Deus, é ensinar as palavras, tornando-as conhecidas dos nossos filhos. Eu acho que eu já falei para vocês em outra ocasião, a responsabilidade de ensinar os filhos na igreja não é da tia da escola dominical. Não é de quem lá, de alguma maneira, está responsável por a responsabilidade, amados, é dos pais, são dos pais, é nossa, tá certo? De intimar, inculcar, eu também gosto, porque fala de colocar dentro da cuca, né? Dentro do, culcarás, né? Dentro do cérebro, dentro da cabeça. Então intimarás os teus filhos, colocarás na mente dos teus filhos, falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Olha só, os pais deveriam falar dia a dia na família a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser ensinada, proclamada, anunciada dentro dos lares, amados. E eu não estou dizendo nem de culto em lar, não. Eu estou dizendo da própria família. Se a família é cristã, se os pais são cristãos, a Bíblia tem que ser lida lá. Não é só na igreja. É lá que tem que ser pregada, ensinada. Culto doméstico é uma coisa que a igreja parece que desprezou totalmente, deixou de lado, mas é mandamento de Deus, culto doméstico, né? Onde a gente ensine os nossos filhos, inclusive talvez seja por abandonar isso que a gente vê muitas crianças desinteressadas no ambiente como igreja, né? Nem sabe se comportar, porque em casa isso não é ensinado, mas tem que ser um negócio prazeroso, lógico, cada idade, faixa etária tem lá a sua maneira, né? Não queira pôr o menino 30 minutos de joelho, né? Não queira pregar para ele lá 30 minutos, que ele não vai aguentar, nem o povo na igreja aguenta. Então vamos lá. Deveriam os pais falar dia a dia na família. Verso 8 e verso 9. Também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. Agora isso não é literal, amados. Lá no Novo Testamento, em Mateus, acho que capítulo 23, a gente vê Jesus reprovando a atitude dos líderes religiosos, que eles passaram a fazer o quê? Colocavam fitinhas, aqui chamado de filactérios, né? Na testa aqui e nos punhos, que eram trechinhos, versículos da lei de Deus. Só que quando Deus ordena aqui, ó, também as atarás por sinal na tua mão, te serão por testeiras entre os teus olhos, escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, isso não é literal. É que isso aqui deveria ser vivido na vida, né? Entre os teus olhos, na tua mente, na tua cabeça, no teu pensamento, nas tuas mãos, tudo que você faz, realiza. Isso tem que ser ordenado, isso tem que ser autorizado, isso tem que ser reconhecido pela palavra de Deus. Me parece que a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, me ajudem aí na referência. Quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor, né? Então Paulo ele vai confirmando 1 Coríntios 10, 31, é isso?
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais isso em nome do Senhor. Não é assim, eu vou fazer isso em nome de Jesus, vou fazer isso em nome de Jesus, não é isso. É fazer tudo autorizado por Cristo, tudo ratificado, apoiado, embasado nas verdades bíblicas. Então o que eu faço, o que eu penso, o que eu realizo, né? A minha casa tem que estar impregnado, a nossa vida, naquilo que ensina a palavra de Deus. Esse é o sentido do texto bíblico aqui no verso 8 e 9. Então tudo o que a gente faz, a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida, o nosso cotidiano, tem que estar amparado pela palavra de Deus, os valores, os princípios, a forma que se faz. Não pode um cristão achar que ele pode ter um comportamento na igreja e na sua casa outro, não é? Tem até aquela piadinha doutrinária, tem piadinha que é doutrinária, né? Que é o menino lá que ele queria ficar na igreja. Isso é muito contado nas igrejas, né? Queria ficar lá na igreja porque o pai na igreja era uma maravilha, um esposo fantástico, um pai abençoado, e em casa era um tribulado, né? Um endemoniado, xingava os filhos, batia nos filhos, não respeitava a mulher. Então o filho fala, na igreja aqui é muito bom, porque em casa é um terror. A igreja é o céu, em casa é o inferno. Então assim, a nossa vida tem que ser integral. Eu não posso compartimentalizar a minha vida. Eu tenho minha vida ministerial, minha vida profissional, minha vida social, minha vida sei lá o que. Isso não existe no discipulado, isso não existe na proposta de Deus para o seu povo. Tanto é que o judeu entendia que toda a sua vida, em todas as coisas, Deus estava naquele negócio. É por isso que ele tinha ética muito forte. É por isso que a honestidade, a própria ética, a verdade, tudo que se fazia, entendia-se que estava se fazendo diante de Deus. Na teologia é cunhado uma expressão chamada corandeu. Corandeu quer dizer diante de Deus. A ideia é que tudo que eu faço deve estar na face de Deus, diante de Deus. Nada é feito de outra forma, porque o entendimento é que Deus e o meu Deus, e eu sirvo a Deus, não é na igreja, não é aos olhos dos outros, é na minha vida. Tudo que realizo deve ser para a glória de Deus. Mateus capítulo de número 5, né? Verso, eu acho que é 16, 15, 16, alguma coisa assim, que vai dizer que a gente precisa, e através das nossas boas obras, a gente precisa fazer as boas obras, e essas boas obras vão servir para que as pessoas vejam o nosso Pai Celestial que está no céu. Olha que coisa interessante. Deve ser 15, 16 ou só 16? Que a gente... 15, 16? Capítulo 5, isso. Capítulo 5. É o verso 16, servo de Deus? Daniel, né? Brilha a luz de Isso. vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Exato. Então, como luz do mundo, deve resplandecer essa luz. Porque a Bíblia diz que, o próprio Jesus disse, que se a luz que é em nós, se ela for trevas, quão grandes serão essas trevas? Imagina só, amados. Se essa luz que brilha em nós, que é o Evangelho, a clareza da vontade de Deus, mas se isso não resplandecer como luz, mas isso for trevas, essas trevas serão mas muito maiores do que as trevas que há na vida daqueles que o Evangelho ainda não resplandeceu. Porque se temos a clareza de fazer a vontade de Deus e a gente não faz, como eu disse, mais culpáveis nós somos disso. O pecado do cristão e do obreiro principalmente é mais grave, mais danoso e mais hipócrita. Mais grave porque peca sobre o maior conhecimento, a partir de um maior conhecimento. Então é mais grave isso, muito mais grave. É mais danoso porque ao invés de esse conhecimento e essa verdade em mim beneficiar e abençoar pessoas, isso está prejudicando pessoas, né? E mais hipócrita porque enquanto a gente denuncia o pecado das outras pessoas lá fora, dentro da nossa vida, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa casa, a gente peca. Então olha só, o negócio não é fácil não, né? Pastor, tu queria falar alguma coisa? Levantaste o dedo da mão direita, indicador, isso é dedo de profeta. Quer falar? Com base nesses versículos, Spurgeon falou assim: para o homem que vive para Deus, nada é secular e tudo é sagrado. Isso, exato. Que a gente chama de cosmovisão, né? Cosmovisão. Essa é a inspiração do Google, né? Não tá. Olha só, você que estava pesquisando, Barão. Essa ideia, na verdade, o livro de Deuteronômio, não só esse texto, mas todo o Antigo Testamento traz essa ideia de que não existe essa ideia de
tem vida secular e vida... Não existe isso. Na ótica bíblica, isso é invenção nossa, amados. Eu posso até explicar em outra ocasião como que surgiu esse pensamento e por que os cristãos, inclusive, falam e pensam que isso é possível. Ou seja, essa vida que a gente chama de uma dicotomia. Uma vida aqui de uma forma e outra vida aqui não. Como que eu, por exemplo, sou um professor de ensino médio, ensino fundamental, eu posso enxergar isso como a minha vida secular. E o meu pastorado numa igreja local, eu posso ver isso como uma vida espiritual. Isso não existe. Porque se eu, como cristão, não for um professor cristão, eu não sou um cristão. Entenderam, mano? Não há essa possibilidade. Então essa ideia de vida secular, tua atividade secular, isso não existe para um discípulo de Cristo. Porque dá margem para ele ter um comportamento nesse que se considera secular e outro comportamento nisso. E a gente vai gerando esses hipócritas que a gente vê nas igrejas. Essas pessoas que não são genuínas, não são originais. É gente falsa. É gente que representa. É gente que não é original, amados. Porque assim, Deus disse para a gente ser diferente. Mas tem gente que é esquisita. É ou não é? Você vê o cara artificial, vai falar o vocabulário, ele não fala aquele vocabulário na padaria. É ou não é? O comportamento não é daquele jeito. Meus amados irmãos, muito regozijante a minha presença nesse conclave diante do Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ai, meu Deus, o tom de voz é um negócio absurdo, é esquisito, para não falar outras coisas. A pessoa não é assim, ela não fala assim, ela não se veste assim, não é? Ela não tem esse vocabulário, ela não pensa daquele jeito, representa na igreja, porque esse é um lugar propício para a hipocrisia. Fato. Aqui é um teatro armado, não estou falando aqui, estou falando um ambiente propicia isso, porque tem essas questões de que aqui a gente precisa mostrar uma espiritualidade e aquilo que não é. Que não é. É a natureza, eu estou falando muito mais do que comportamento apenas. O evangelho vai na natureza, porque se a pessoa não vive é porque ela não é. Se essa pessoa, ela tem, porque comportamento é algo que a religião nos favorece. A religião dá valor a comportamento, né? A religião premia comportamento. O religioso engana bem. Só que eu não posso enganar todo mundo o tempo todo. Engano poucas pessoas por algum tempo, mas todo mundo o tempo todo não dá, amados. Isso aflora, isso vem à tona uma hora ou outra. Aí você fala, nossa, fulano de tal parecia que era o maior crente do mundo. Aí vai se descobrindo, né? As coisas, porque nem tinha uma vida aberta, gente que não é acessível, né? Gente que não... Quando você chega perto, você vai e fala, nossa, porque de longe, tudo que brilha parece ser ouro, mas não é. De longe, amados, quão admiráveis são as pessoas que a gente conhece pouco. Como a gente admira essas pessoas, né? Aí você vai chegando perto, vai vivendo o dia a dia, a realidade dela. Aí você vai vendo, nossa, não é tão assim, né? Aí você vê que, nossa, não tem tanta paciência quanto parece. É igual casamento, depois que casa, é igualzinho. Porque no namoro, é aquele negócio, né? Ah, meu amor, gentil, romântico, paciente. Sei o que, a menina toda, tal, aquela coisa toda. Café na cama. É um negócio... Não, na cama não, porque não casou ainda. Tô falando do namoro, mano, calma. Varão, me ajuda aí, ó. Olha só. Aí depois que casa, aí o cara assim dá aquela explosão de raiva, a menina fica assustada, diz, quem é esse? Quem é esse? Né? Você não era assim, não era, disfarçava bem. É namoro, amados. Convívio é superficial. Quando se convive diariamente, quando você tem acesso à vida da pessoa, como Paulo diz que a gente tem que ser uma carta aberta e lida por todos, né? Então a gente percebe que há um negócio muito preocupante, porque o ensino bíblico não entrou na vida dessas pessoas. Então elas acham que pode ter isso, não pode. Diante de Deus, não pode. Nós estamos na face de Deus. Não existe essa ideia do que disse o Spurgeon, vida secular, não existe isso, amados. Eu preciso ser um cristão onde for. É por isso que a gente tem esses escândalos aí. Aí você vê político, você vê não sei quem, que é tudo com título de cristão, de pastor. Aí você vai ver o comportamento do cara fora da igreja. Porque dentro da igreja eles não têm esse comportamento. Diante do povo não tem. Parece tudo gente santa. Crente, eu não é. Eu não sei vocês, quando eu aceitei a Cristo, eu vim para a igreja, eu pensei que todo mundo era crente. Vocês acreditam? Eu pensei, é sério. Eu pensava, eu falei, não, todo mundo que está na igreja é crente. A gente descobre que na igreja tem tudo, inclusive salvo. Depois, né?
A gente descobre. Tem tudo, inclusive salvo a gente encontra na igreja. Mas na ideia que tinha fora da igreja, eu estou falando há 20 anos atrás, hoje já, infelizmente até isso descambou. Pelo contrário, agora reverteu o negócio. Parece que os crentes que são, né, tudo que é coisa ruim. Então olha como reverteu. É sério, né? Infelizmente. É com tristeza que eu falo isso. Mas antes eu tinha essa ideia, não, todo mundo é crente e tal. Porque minha mãe era referência de cristã. Os crentes davam um pouquinho mais de testemunho há 20 anos atrás, por exemplo. Agora hoje, infelizmente, amados, é muito complicado. E a gente vai conhecendo os bastidores e realidade. Mas o que eu quero dizer aqui no ensino é que o verso de número 8 e 9 vai dizer isso, principalmente, 8 e 9 mesmo, vai dizendo que a gente precisa viver a palavra de Deus em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os lugares, porque é uma natureza que se mostra, não é uma representação, não é uma performance espiritual ou ministerial que a gente quer apresentar para as outras pessoas. A igreja não deve ser isso, infelizmente, parece que é para muitos aí, tá? Mas Deus, ele estava ensinando aqui ao povo que tinha que viver esta vida inteira, onde fosse. A terceira divisão que eu fiz aqui é do capítulo 31 ao 34. 31 ao 34. Fala-se sobre os servos de Deus, que fala sobre Moisés, né? Do 31 até o 34, fala de Moisés e vai falar do seu sucessor, o Josué. O Moisés morre lá sem entrar na terra prometida, porque foi desobediente a Deus, que desobedeceu a Deus. Do capítulo 31 até o 34. Eu fiz a divisão, irmão Antônio. Os atos de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 4, as leis de Deus, do capítulo 5 ao capítulo 30, e os servos de Deus, do capítulo 31 ao 34. Todo o livro aqui eu estou dando uma visão panorâmica, uma abordagem panorâmica do livro, tá? Então eu falei sobre os atos de Deus, a desobediência do povo, sobre as leis de Deus, que Deus disse que eles tinham que se lembrar para que não gerasse ingratidão esse povo pela desobediência, pela incredulidade, não entraram na terra prometida, mas que essa nova geração então agora deveriam não repetir os pecados dos seus pais, inclusive, tá certo? Para que tivesse a bênção de Deus. E agora do capítulo 31 ao 34 de Deuteronômio, nós vemos aqui o relato de dois servos de Deus. O Moisés, que é aquele que Deus usa para estar conduzindo esse povo durante 40 anos, amados. Esse homem passou aqui uns maus bocados, né? Sofreu até umas horas. Ele se injuriou, disse: se eu não gerei esse povo para que eu possa carregar no colo, fulmina logo todo esse povo, faz uma, leva o senhor, eu não tenho nada a ver. Ele ficou injuriado. Moisés, não era à toa, não é? 2 ou 3 que Deus coloca na nossa responsabilidade, a gente já perde a paciência. Imagina todo esse povo aí. Agora aparece o Moisés e aparece o Josué. O que eu quero destacar aqui, amados, nesses poucos minutos que nós temos aqui? Deus jamais deixa ficar sem testemunha. No meio de toda essa geração corrupta, no meio de todas essas pessoas hipócritas, Deus levanta Moisés, que é um homem sincero. Não excluiu, olha só, a lei de Deus não excluiu Moisés nos seus erros e o penalizou também. Não quer dizer que ele não foi salvo, quer dizer que ele não recebeu a promessa de entrar na terra prometida. Porque Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não trata fulano diferente de cicrano. Nós sim, fazemos acepção de pessoas, não é? A gente sim tem um comportamento que é pecaminoso em tratar um diferente do outro. Nós não fazemos isso, irmãos? Nós não achamos que o pastor, o líder, alguém, o pregador precisa ter um tratamento especial e não igual aos outros, não é? Aí a gente gosta de dar estacionamento para o fulano, né? Cadeira especial, tratamento especial. Honra a quem tem honra não tem nada a ver com tratamento, é reconhecimento. Porque quando a gente trata um diferente do outro, Tiago vai dizer, isso é acepção de pessoas, isso é pecado. Porque a gente tem uma relação mundana de interesses, que é o que faz aí o mundo, o povo aí fora, né? Trata uns melhores do que os outros. Por quê? Porque ama? Não. Porque honra? Não. É porque tem interesse egoísta, tá certo? Aniversário para pastor e para os outros não. Eu estou trazendo aqui uma abordagem que eu acredito ser tratamentos diferentes. E a Bíblia ensina que a gente tem que tratar todos iguais. Todos iguais. Por que eu trato, por exemplo, uma criança diferente do adulto? Simples. Vou pegar meu filho de 11 anos. Estou conversando com meu filho aqui. Aí chega o pastor.
que eu faço? E a maioria de nós faz. Deixa o menino falando, vai dar atenção pro pastor, não é? Sim ou não? Sim. Faríamos o contrário? Conversando com o pastor, viesse meu filho, eu daria as costas. Por que a gente faz isso com a criança? Simples, porque a nossa relação é de interesse. Porque eu julgo o pastor mais digno da minha atenção do que o meu filho. Porque o meu filho, que nem é meu, herança de Deus, eu desprezo. É uma cultura, inclusive judaica, no sentido negativo. E é uma cultura nossa, é criança. É uma cultura judaica, é uma cultura grega, é uma cultura romana, é uma cultura nossa brasileira. A criança é desprezado, o adolescente é desprezado, o jovem é desprezado. O pastor nunca é, o adulto nunca é. Quando há esse jogo de interesse. Porque se esse é ser humano igual esse, por que esse eu trato melhor do que esse? Porque há interesses hipócritas. Só por isso, amados. A Bíblia, ela vai na raiz, não na superficialidade. E a gente vem com essas desculpas. Dá honra a quem tem honra. Reconhecimento é honra. Tratamento diferente é pecado. Acepção de pessoas. Tudo bem? Agir errado sem saber. Então, agora que sabe é a oportunidade. Aí eu vou igual o irmão agora. Mas aí não seria até mesmo por educação, educação que eu falo assim, por exemplo, no caso do meu filho, ele se sente carente quando eu estou conversando com um adulto, entendeu? Então ele quer chamar a atenção, entendeu? Aí a gente quer educar, entendeu? Não, mas aí, irmão Antônio, eu coloquei uma situação assim. Eu estou conversando com meu filho. Sim. Chega uma outra pessoa depois. Eu deixo de falar com meu filho, não lhe dou atenção, não acabo o assunto, desprezo e vou conversar com outro. Sim. Eu faria isso com outro? Não. É nessa situação. Eu não estou falando eu conversar com outro e vir o meu filho. Não é isso. Aí você está correto. Calma aí. É o que nós deveríamos falar, inclusive, com o adulto. Calma aí, pastor. Só um minuto. Só um minuto, eu estou dando atenção aqui para o meu filho. Se é educação, então a gente precisa ensinar a educação para todos. Não é? Então, se é educação, então quem está sendo mal educado e quem precisa ser corrigido é o tal fulano que veio me interromper com o meu filho. Ué. Não é, Marcos? Então, é uma questão aqui de... A gente está vendo uma questão superficial e comportamental que é a educação. Só que o evangelho vai na raiz do desejo do coração, da intenção do coração. Porque se eu desprezo esse, é porque no meu coração existe um sentimento que esse aqui me interessa. Jesus combateu isso. Não é um pecado exclusivo nosso, não, amados. Quando vieram as criancinhas assim, aos discípulos, não, Jesus não tem tempo não para essas criancinhas, vai para lá. Jesus disse, não. Deixai vir a mim os pequeninos e não os estorveis, não os embarace, não os impeça. Jesus sabe o que ele faz, amados? Eu vou até fazer aqui. Aqui, ó, a cena é essa aqui. A cabeça não está aparecendo. A cena é essa aqui, ó. Vem as criancinhas. Jesus, ele não olha aqui, ó, que é o que a gente faz. Jesus faz isso aqui, ó, abaixa, pega a criança no colo, eleva ela aqui, olha nos olhos, traz a sua altura, a sua dignidade, abençoa essa criancinha, põe aqui de volta e ela vai. A gente não faz isso. A gente é sempre nessa ideia de superioridade com a criança, não é? Sempre, né? A gente não se iguala, não olha no mesmo nível, não coloca ela como sendo igual a nós. Olha que coisa interessante. Aí Jesus disse, não, aquele que se não se fizer como uma dessas crianças, não vai entrar no reino dos céus, amados. Tem que ter pureza no coração. Nós precisamos deixar esses interesses nossos que são hipócritas e devemos dar valor ao ser humano porque é ser humano. Não é porque o pregadorzão eu vou carregar a mala, né? Não é porque fulano aqui ou tal, meu não sei o que. Isso é hipocrisia, amados. Isso é interesse. Eu vou contar uma experiência que eu tive, entre outras. Cheguei numa igreja e tal, os jovens sem líder, e eles precisando de carente de um líder, né? Eu falei, não tenho condição de liderar os jovens, tenho minhas demandas e tal, não tem como, é intenso o negócio, né? Ou você tem criatividade, se entrega, e eles merecem um líder que se entregue a eles, né? Os sirvam, se sacrifiquem por eles. Eu falei, eu não tenho condição, então eu não vou fazer nada se não for com excelência, não vou. O que eu tenho condição é de mentorear os jovens, até que venha um líder. Ou seja, ser um conselheiro dos jovens até que venha um líder. Mas eles não são o nosso líder, estavam carentes. Descobriram, depois de poucas semanas, era o meu aniversário. Cheguei na igreja, mas
Não, porque estão te chamando lá em cima, não sei o que. Vou lá, um aniversário surpresa e tal, bolo, aquele negócio todo. Falei, opa. Ai, meu pai. Falei, meu Deus, esse povo não está fazendo aniversário para o André. Surpresa para o André. Eles estão fazendo aniversário para um líder que eles querem. E se fosse eu líder, também não seria para mim, seria para o líder. Não para o André. Porque se é para o líder, enquanto for líder, fazem. Depois que não é líder, eles continuam sabendo do meu aniversário. Por que não continuam fazendo para mim? Sou o André. Porque não foi para o André, foi para o líder. A mesma coisa é para o pastor. O dia que o pastor não é mais pastor, pergunta se o povo lembra do aniversário dele. Se vão orar por ele, não, porque era o pastor. Então não é para o pastor fulano de tal, é para o pastor apenas. Então é um interesse não pelo ser humano, é pelo cargo que essa pessoa tem e pelo interesse que essa pessoa tem a respeito do cargo que a outra tem, que pode beneficiá-la em algum retorno. A criança não tem isso. O liderado não tem isso. Só aqueles que estão acima a gente faz isso. Não é, amados? A gente precisa parar e pensar, amados. Sondar o nosso coração. Não só ler a Bíblia, deixar que a Bíblia leia o nosso coração. Não só o nosso comportamento. É lá dentro onde nascem todas as coisas. O Evangelho vai lá dentro. A exposição do Evangelho alcança lá, na divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É a palavra de Deus faz isso, ó, sondando aqui na divisão da nossa alma e das intenções que muitas vezes a gente não revela para ninguém. E nem às vezes a gente se dá conta disso. Onde o pecado já vai abafando isso. Mas a palavra de Deus vem fazendo isso aqui, ó, que está fazendo. Mostrando para nós a realidade das coisas. Aí o que resta, varão? A partir desse conhecimento, mudar ou não. E como nós podemos orar? Reconhecendo, respeitando, orando por ele. Reconhecendo, é um líder. Deus assim colocou essa pessoa como líder, então eu vou obedecê-lo. Se ele ensina, eu vou obedecê-lo. Eu vou orar, vou cooperar. Agora, tratar diferentemente, aí é complicado. Muito complicado. Porque não é um rapitão de 500 reais, é R$1.000. não, é comportamento, amados. O que eu estou falando aqui é comportamento. Honrar obedecendo. O líder, ele está convocando para abraçar a obra, vamos junto, estamos junto. Companheirismo, aí honra. Companheirismo honra. Né? Intercedendo, a gente honra. Cuidando, a gente honra. Agora, por que a gente faz isso só para meia dúzia de gato pingado e não para os demais irmãos? Essa ideia de ungido é que é o problema das nossas igrejas, porque a gente acha que tem ungidos e tem pessoas que não são ungidos. Tem pessoas que elas são mais espirituais e outras não. Tem pessoas que a gente tem que cuidar e outras não. Tem que se cuidar de todos, amados. Tem que se amar todos. Mas na realidade todos nós que Cristo nos aceita, né? Nós aceitamos isso. Todos nós já somos ungidos, né? Sim, nós trabalhamos isso aqui em outra aula. Então, a questão foi passada, retrasada, alguma coisa assim. A questão, amados, é que a gente precisa entender que a Bíblia ensina que, por exemplo, o Moisés, o Josué, são homens de Deus. São pessoas que Deus escolheu para servir ao povo de Deus. E jamais eles foram servidos de maneira alguma, de forma nenhuma. Então a liderança, como eu expliquei para vocês em outra ocasião, eu acho, que eu expliquei, se não em outra ocasião a gente trabalha isso, é que na verdade essa ideia de ministro, de líderes como superiores, a Bíblia trata eles como inferiores. Paulo disse, nós apóstolos, eu tenho para mim, Paulo dizendo, apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, eu tenho para mim que Deus colocou a gente, apóstolo, o último da fila, a escória de todos, o lixo do mundo. Não é possível tanto sofrimento, tanta angústia, tanto perrengue. Paulo, apóstolo, falando isso, não é conversa minha, está na Bíblia. Nós, apóstolos, somos os últimos. E hoje parece que os apóstolos são quem? Os top, os primeiros. Não é não? É ou não é? Os que devem ser servidos. Amados, quanto mais se tem responsabilidade, deveres e privilégios que Deus dá às pessoas e recursos, mais nós somos aqueles que servem. Mais humildade, mais entrega, mais sacrifício. É a gente se doa pelo povo. Essa ideia, na verdade, é mundana que entrou dentro da igreja. Mas não é de hoje, não é privilégio, não é pecado nosso, apenas. Estava lá na cabeça do João, da mãe do Joãozinho e do João e, meu Deus, Pedro, Tiago, João e Tiago, é os três, né?
O Tiago, a mãe lá, disse para Jesus, eu estou encerrando aqui já nessa fala, tá? Chegou para Jesus e disse, Jesus, eu vou fazer um pedido aqui para os meus filhos. Pedir de mãe é um negócio assim extraordinário, né? Ó, me ouça aí, vá guardando, mas me ouça, pelo amor de Deus. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tente descobrir onde se divide aqui a minha sobrancelha. Enquanto isso, não pare de olhar aqui, no meio da minha sobrancelha. Aí a mãe foi pedir, fazer um senhor, eu queria fazer um pedido para o Senhor, Jesus. O Senhor não sabe, esses meninos bons, viu? Menino obediente, menino de ouro, queria com tanto carinho. Eu queria que no céu o Senhor colocasse uma à direita e outra à esquerda. Jesus disse, não, você não está entendendo nada. Isso nem pertence a mim. Tem mais uma coisa, eles são iguais aos outros. E eles ficaram discutindo no caminho, né? Quem era maior. Aí Jesus pergunta, o que você estava falando pelo caminho? Desconversaram, irmão. Diante de Deus, alguém tem coragem de declarar, Senhor, eu sou maior, tu sabes. Eu sou mais crente, eu sou merecedor. Ninguém tem, mas a vida, a empáfia, o orgulho, o comportamento vai mostrando que essas pessoas pensam que são melhores, pensam que são intocáveis, pensam que merecem serem tratadas de uma maneira diferente. Perguntou, o que você estava discutindo pelo caminho? Mas a Bíblia mostra, eles estavam discutindo quem era maior, se envergonharam quando Jesus perguntou. Se Deus perguntar para essas pessoas, elas se vergonham diante de Deus. Está discutindo. Aí Jesus fala, ó, como que é aí no mundo? Como que é entre os gentios? Como que eles se organizam e vivem? Assim, os maiores dominam sobre os menores. Então, entre vocês não será assim. Simples assim. Jesus disse isso, não foi? Entre vocês não será assim. O maior vai servir ao menor. Quem quiser ser o primeiro, será o último. Tem mais uma coisa, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Senhor, quem está à mesa. Então, eu, Jesus, sou entre vocês o diácono. O que serve? Jesus disse isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir da minha vida em resgate de muitos. Se Jesus deixou o modelo de como se deve viver, por que nós achamos que somos maiores do que ele? Porque ele é o ungido, o único. Todos nós estamos debaixo da mesma unção, que é a de Cristo. O único ungido é Cristo. O único ungido, amados. O único que é Christos é o Jesus. Tá certo? Ninguém tem no seu sobrenome Cristo. Diante de Deus, não. Nós temos um nome. E o segundo, e o sobrenome que é herdado do Jesus é o Christos. Mas ele é o Jesus Christos. Ele é o Jesus ungido. Yeshua Christos, né? Tu que gosta do original? Hamashia, né? Então, o Messias ungido é Jesus, amados. Todos nós estamos debaixo da unção dele. Então, eu sou ungido. É coisa nenhuma. O único ungido é Cristo. A igreja é minha. Coisa nenhuma. É de Cristo. Né? Eu sou mestre. Jesus disse, ninguém chama de mestre. Só um só, a saber, o Cristo. E por aí vai. Então, o ensino da Bíblia é claro. Está escrito lá. Eu não estou inventando nada. Não é elaboração teológica minha. Eu estou expondo aquilo que é simples aqui. Desculpa.